Olá, meu nome é Hassan. Eu vou falar hoje sobre intoxicações exógenas. Eu sou médico da disciplina de emergências clínicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. As imagens do nosso encontro elas foram todas retiradas de artigos ou dos sites Pixabay e Unsplash. Os objetivos desse encontro envolvem, na verdade, o reconhecimento das toxíndromes e, mais do que isso, o reconhecimento de algumas intoxicações em particular e o manejo dessas intoxicações. É claro que o tema é muito amplo e a gente tem muita coisa para discutir sobre cada tipo de intoxicação. Então, a minha ideia é que a gente faça uma passagem, uma visita por algumas das principais intoxicações com algumas mensagens principais sobre elas. Antes da gente começar a falar sobre cada intoxicação, é importante a gente reforçar alguns pontos fundamentais que tem no manejo geral de pacientes intoxicados. Então, o reconhecimento das toxíndromes, ele depende, na verdade, de você observar alguns detalhes específicos nos pacientes. E aqui eu boto uma dica sobre quais são esses detalhes. Você conferir o estado mental, as pupilas, a temperatura, a frequência respiratória, a pele e a bexiga, tremores e a presença de clonos são coisas muito importantes. Para ajudar vocês no estudo sobre as toxíndromes, eu criei esse link que vocês podem ver no slide, que remete a algumas questões. Eu não vou ficar trabalhando aqui, na verdade, o que cada toxíndrome faz, qual é o grupo de sinais e sintomas dessas toxíndromes, que eu acho que seria pouco útil, na verdade, para melhor compreensão. Então, meu objetivo é vocês preencherem as questões que estão lá para estudo individual, e dentro dessas questões vocês já são remetidos também para um outro link que vocês podem usar até para estudo também, para quem quiser ler um pouco mais sobre algumas síndromes. Alguns pontos principais que eu acho que são interessantes é que tem alguns sinais clínicos que não acontecem em todas as toxíndromes. Então, por exemplo, os pacientes que têm miose, isso é muito característico de intoxicações colinérgicas por opioides, hipotermia, da intoxicação pelo monóxido de carbono, por benzodiazepínico, álcool, opioides, e clonos, tipicamente dos pacientes serotoninérgicos, simpático-miméticos, com drogas anticolinérgicas ou então com tricíclicos. Mais uma vez, isso vai ser reforçado para vocês nas questões para estudo individual que vocês podem acessar. Todos esses pacientes, eles devem receber uma monitorização não invasiva, porque eles podem ter uma deterioração muito grave, muito rápida. Então, é importante da gente lembrar que isso deve ser oferecido para todos os pacientes, e a gente tem sempre que lembrar que broncoaspiração é uma coisa que pode acontecer se já não aconteceu nos pacientes que a gente está atendendo. Então, quando a gente estiver atendendo um paciente que está desaturando, extremamente desaturando, a gente tem que lembrar que tem uma chance bem razoável dele ter broncoaspirado, por exemplo. Ainda de um ponto geral que é útil, a gente conhece o Ceatox, que funciona dentro do ICR, a base dele, e que a gente faz contato lá com certa frequência quando a gente tem casos de intoxicação, mas existe aqui em São Paulo um outro laboratório também, municipal, no Hospital Saboia, que a gente também pode fazer contato com ele, se a gente estiver atendendo porventura em outro lugar, que não dentro do próprio HC, ou mesmo se estiver atendendo dentro do HC, se quiser fazer contato lá, eles têm uma lista de exames online. As pessoas que trabalham nesse centro de intoxicação, eles conseguem tanto nos orientar sobre o reconhecimento da síndrome, o manejo da síndrome e até quais exames podem ser úteis ou não ser úteis, né? Serem inúteis da gente gastar nosso tempo e nossa energia no atendimento desses pacientes. Então é sempre um contato interessante de se fazer e importante de se fazer. O Hospital Saboia, o laboratório de toxicologia de lá, disponibiliza online essa lista que eu achei interessante colocar aqui para vocês, sobre quais foram os exames que eles mais fizeram entre 2016 e 2020. Então, o primeiro dessa lista é a colinesterase eritrocitária. O segundo foi a dosagem de drogas de abuso e em terceiro a colinesterase plasmática. Em seguida vem o nível de paracetamol e num grupo bem menor ali está agrupado os salicilatos, paraquat, metanol, etanol e metahemoglobina, né? Então, a gente pode ver que disparado, colinesterase eritrocitária e drogas de abuso foram as coisas mais dosadas lá. A epidemiologia das intoxicações ela vai variar de acordo com onde nós estamos dentro do nosso país. Então, aqui é uma tabela enorme que, obviamente, a gente não vai ler,
impossível de ler, sobre os agentes tóxicos e a circunstância de ingestão desses agentes dentro do estado de São Paulo entre 2007 e 2022. O total desses casos é de mais ou menos 380 mil. De maneira acidental, a ingestão foi em 55 mil pessoas, por abuso em 84 mil e por tentativa de suicídio em 158 mil pessoas. Então a gente vê que, disparado, a principal causa de intoxicação em São Paulo, estado, seria a tentativa de suicídio. No município, isso não é muito diferente do estado. Dentro desses casos, desses 384 mil, a gente tem que medicamentos representam 180 mil desses casos, drogas de abuso 80 mil e raticida 15 mil desses casos aproximadamente. Então isso também compreende a maior parte desses casos. Então, se a gente está aqui em São Paulo, estado, a gente vai estar trabalhando provavelmente com uma intoxicação medicamentosa, ou uma intoxicação por droga de abuso, ou uma intoxicação por raticida. Se a gente for entender dentro desses três grupos, então, é acidental, é tentativa de suicídio, o que acontece? Então, por medicamento, tentativa de suicídio representam 120 mil casos e acidental, 17 mil casos. As drogas de abuso, em abuso mesmo, 64 mil casos, em uso habitual, 8 mil casos. E os raticidas, como tentativa de suicídio, em 11 mil casos e acidental, em 2 mil casos. Então, isso dá para a gente uma noção de quem é o paciente que vai chegar para a gente, provavelmente numa sala de emergência, quando a gente estiver atendendo esses pacientes. E como que eles evoluem, para a gente ter uma noção também. Então, a maior parte dos pacientes com intoxicações por medicamentos, eles vão evoluir com cura sem sequela, mas tem uma porção razoável, em torno de 3 mil casos, dentro desses 180 mil, tiveram mortes absolutamente ou sequelas relevantes que poderiam ser absolutamente preveníveis. Por raticida, esse número é menor, a taxa é menor, e por droga de abuso, também é um número surpreendente que a gente tem de pessoas que evoluem com sequela ou que têm óbitos relacionados diretamente com intoxicação ou indiretamente com intoxicação. Então, e lembrando que são causas de muito potencial de serem evitadas. A gente pode não ter que lidar com esse problema. Mas a gente frequentemente vai estar na linha de frente atendendo os pacientes que chegaram para a gente. Todos os casos que eu vou apresentar a partir de agora, ou eles foram adaptados de relatos de caso publicados na literatura, ou eles foram extraídos diretamente, sem mudar nada, de um relato de caso da literatura. Eu achei mais interessante fazer dessa forma. Então vamos trabalhar esse primeiro caso. E o que eu sugiro para vocês é que quando tiver uma pergunta em negrito, como essa aula é disponível online, gravada para vocês, eu sugiro que quando vocês tiverem uma pergunta em negrito na tela, que vocês deem uma pausa no vídeo e tentem pensar, tentem responder essa pergunta antes de prosseguir com o vídeo. Eu acho que vai ser mais interessante, tá bom? Então, uma mulher de 27 anos de idade, ela tem um transtorno bipolar de personalidade borderline, obesidade e diabetes mellitus tipo 2. Os medicamentos que ela usa são duloxetina, bupropiona, lítio, prazosina, trazodona, mirtazapina e glargina, insulina glargina. A história atual é coletada com a acompanhante, que fala que ela tinha uma ideação suicida há 2 dias e ela está estranha já há algumas horas. No exame clínico, ela tinha uma PA de 130 por 88, uma frequência cardíaca de 62, respiratória de 14, saturando 96% com uma temperatura axilar de 36 graus. Ela balbucia palavras ao chamado, não localiza estímulos, ela tem umas pupilas, mucosas, pele, ausculta respiratória normais e no exame neurológico ali direcionado, além disso, ela não tem nenhum tremor, nenhum clônus. Qual que você acha que é a droga implicada na intoxicação dessa paciente, dentro dessas todas que ela usa? Então, tenta dar um pause, tenta pensar um pouco sobre o assunto, tenta responder agora e vamos seguir. Tem um ponto que quem não caiu nessa pegadinha ainda na vida vai cair, com certeza, e vai ter um interno, vai ter um enfermeiro, uma enfermeira, uma interna que vai chamar sua atenção e vai falar assim: faltou a gente fazer a glicemia. E quando você esquecer, é quando a glicemia vai estar alterada. Então, no caso dessa paciente, a gente tem que lembrar que toda alteração da consciência, sem exceção, a gente tem que fazer a glicemia desses pacientes.
E nessa paciente, ela tinha uma glicemia de 38 miligramas por decilitro, ou seja, estava hipoglicêmica. Então, a intoxicação por insulina, ela pode ser uma intoxicação acidental, porque a pessoa usou uma sobredose. Então, por exemplo, o paciente usou uma dose de insulina lenta dele, a glargina dele, ele procura um hospital, o hospital manda ele para outra unidade de saúde, a outra unidade de saúde manda ele para uma terceira unidade de saúde, que volta com ele para a segunda unidade de saúde. E ao longo desse calvário que ele foi passando, ele ficou sem comer em todos os lugares que ele passou, e ele começa a fazer hipoglicemia, né? Isso pode acontecer, isso acontece. Ou simplesmente a pessoa usou a dose errada, o rim está piorando a função renal, isso favorece a intoxicação. Tudo isso é possível. Fato é, toda alteração da consciência, a gente tem que lembrar de fazer a glicemia. E aí, nessa paciente, o que se tentou? Colocou uma glicose de 10%, 300 ml hora, mais a dieta, e ela teve repetidas glicemias menor que 70, que ela precisou de resgates com G50, além de glucagon. E aí a farmácia vira para você e fala, olha, glucagon é caro, a gente não tem tanto assim. Será que não dá... você precisa mesmo desse glucagon? Né? E aí, você pensa em mais alguma coisa que pode ser feito, que pode ser interessante para essa paciente, além do glucagon? Quando a gente está falando de insulinas de longa ação, significa que elas vão agir por um longo tempo e podem provocar hipoglicemia por um longo tempo. Dentro desse contexto, o que você pode fazer? Você pode justamente tentar fazer corticoides em doses altas, hidrocortisona, metilprednisolona, com a ideia de você tentar fazer uma contrarregulação daquele efeito que a insulina está fazendo. Então você tentar jogar essa glicemia para cima. Parece que quando a gente usa esses corticoides em dose alta, a gente reduz a quantidade total de infusão de glicose e de outros medicamentos que a gente precisa fazer para esses pacientes intoxicados por insulina. A gente também reduz com isso o risco de hipoglicemia e, muito provavelmente, a gente reduz os custos. E por que eu estou falando isso nesses provavelmente, possivelmente? Porque quando a gente fala de intoxicações, é um tema que a gente não tem muito ensaios clínicos, estudos prospectivos, claro, pela característica, né, aleatória, randômica, da gente pegar casos de intoxicação e pela variedade das intoxicações que são possíveis de existir. Inclusive, muitas vezes, medicamentos combinados causando intoxicação. Então, tudo aqui vai ser, tem muito menos referência prospectiva, referência de um ensaio clínico para eu colocar para vocês. Por outro lado, eu vou colocar dentro de cada caso que a gente abordar alguma sugestão de leitura, e essa sugestão de leitura tem um referencial teórico que vai ser interessante, que eu achei que é interessante para quem vai ler. Então, desse caso 1, os pontos principais para a gente guardar é que glicemia sempre deve ser feita nas alterações mentais, corticoide precocemente pode ser utilizado nessas insulinas de ação prolongada como causa da intoxicação. Então, a paciente chegou para você hipoglicêmico, tem uma insulina lenta no meio da jogada, você não precisa esperar ficar repetindo a hipoglicemia. Você pode já de cara fazer uma dose alta de corticoide, seja metilpred, seja hidrocortisona, e continuar o atendimento desses pacientes. Se é uma tentativa de suicídio, é uma intoxicação que você sabidamente reconhece que é com uma dose alta de insulina, vale a pena você, já de cara, fazer esse corticoide e deixar essa pessoa com um aporte de glicose contínuo até você ter segurança que essa pessoa não vai ficar fazendo hipoglicemia grave de maneira repetida, tá bom? E isso é bem mais disponível por aí do que glucagon, do que ampolas de glucagon. Vamos para o nosso segundo caso. Nesse segundo caso, nós temos um homem de 22 anos de idade. Ele teve um desentendimento familiar e ele é encontrado ao lado de um monte de chumbinho. Isso é bem comum de acontecer, né? As famílias conseguem contar para a gente frequentemente sobre esses casos. Tinha chumbinho em casa e o pote está vazio, o pote estava do lado da pessoa. Como no caso desse paciente. A ingestão dele, o tempo de ingestão da droga até a chegada no PS foi alguma coisa entre 30 e 60 minutos. E a primeira pergunta é como que você espera o exame clínico desse paciente? O chumbinho, ele tem o composto principal dele como sendo carbamato.
algum tipo de carbamato. E a apresentação clínica desses pacientes intoxicados por carbamato, ela costuma ser muito característica. Então, para a gente lembrar que é um raticida, né? Então, naquela tabela anterior, quando a gente falava de raticida, a gente estava falando de chumbinho, né? Ele é um raticida, ele é um carbamato que ele é lipossolúvel e ele pode ser absorvível tanto pelas vias cutânea, respiratória e digestiva. E ele inibe a ação da colinesterase. E por causa disso ele faz a síndrome que a gente caracteriza como síndrome colinérgica. No exame clínico, o que a gente espera? Né? É o que a gente vai ver dentro do caso desse paciente. Então, é um paciente que está hipotenso, 90/62, tem uma bradicardia de 38 batimentos por minuto, uma frequência respiratória de 20, saturando 86%. Nota que ele satura 86%, por quê? Porque ele tem uma cialorreia, roncos difusos, ele é muito secretivo, né? Ele está com uma temperatura axilar normal, uma glicemia normal, não está respondendo a estímulos dolorosos, tem pupilas mióticas, isso é muito chamativo, cialorreia, diaforese, uma roupa suja de vômito, roncos difusos, uma bradicardia sinusal na cardioscopia daquele momento. O paciente é bem grave, como vários deles costumam chegar. E aí viram para você e perguntam se você quer algum exame, né, desse paciente. Olha, o exame que você vai fazer exames de maneira ampla para você procurar disfunções que esse paciente ou já tenha, ou que ele possa ter, seja pela intoxicação, seja por complicações de internação pela intoxicação. Então, vamos supor, eu estou lidando com um tóxico que não causa disfunção renal. Só que se esse paciente ficar grave, broncoaspirou, fez uma pneumonia, foi entubado, ele pode desenvolver disfunção renal. Você não sabe para qual caminho que vai. Então, frequentemente, os pacientes intoxicados, eles têm hemograma, ureia, creatinina, eletrólitos, TGO, TGP, FA, gama-GT, bilirrubina, TP, TTPA, que são dosados desses pacientes. E a gente deve fazer esses exames mesmo. Uma boa parte dos casos vai se recuperar, e esses exames não vão alterar ao longo do tempo. A depender do tóxico, claro, esses exames podem alterar. E a depender das complicações, claro, vão alterar. Então, no caso específico da intoxicação por carbamato, se você quiser um exame específico relacionado com a própria intoxicação, existem dois que a gente lembra. A atividade da acetilcolinesterase eritrocitária ou plasmática. A plasmática tem menor correlação com a gravidade e não é útil para guiar a terapia. Então, a colinesterase eritrocitária, a acetilcolinesterase eritrocitária, é o exame que você pode dosar se você tiver ele disponível. Para guiar a terapia, é necessário que você tenha o resultado desse exame de maneira um pouco mais rápida. Como a gente frequentemente não tem o resultado desse exame de maneira ágil, muito rápida, né, ele vai ser pouco útil para guiar a terapia, mas ele pode ser interessante da gente dosar. Né? A maior utilidade desse exame é para a gente avaliar a efetividade da pralidoxima, que provavelmente vocês lembram da pralidoxima como sendo um medicamento usado nas intoxicações por organofosforados. Então a gente sempre comenta junto as intoxicações por carbamatos e organofosforados, porque as manifestações clínicas são muito similares, e a gente sempre comenta que a pralidoxima é um medicamento específico dos organofosforados. Né? Então, se for um caso como esse, talvez seja mais relevante você correr atrás da acetilcolinesterase. Tá? Mas, de maneira geral, a gente pode e deve dosar também nas intoxicações por carbamato. E aí viram para você e perguntam, tá bom, esse paciente está grave e você vai entubar ele com o quê? Né? O que é importante da gente reconhecer aqui? Você pode usar as drogas habituais para proteger a via aérea, para entubar esse paciente. A succinilcolina é uma das drogas que você pode usar, mas a succinilcolina ela é metabolizada pela acetilcolinesterase. E os organofosforados, eles podem aumentar o tempo de ação da succinilcolina. Então, se você estiver lidando com um paciente que a intoxicação é por organofosforado, não por carbamato, pode ser interessante. Se você quiser evitar um tempo prolongado da succinilcolina, você pode evitar um tempo prolongado do bloqueio neuromuscular, você vai evitar a succinilcolina e usar um outro bloqueador neuromuscular para intubação. Então, beleza.
Reconhecemos esses 2 pontos aí que são interessantes e quais seriam os próximos passos de conduta? Tá lá, o paciente chegou grave, pegaram o acesso, intubou, resolveu aquele passo lá. O que mais que vai ser relevante que você lembra para manejar esse paciente? Um ponto que é muito importante, lembra que eu até comentei no slide que o carbamato ele tem uma absorção por via cutânea também, assim como os organofosforados também têm. Então, retirar as roupas, as eventuais exposições desse paciente, é sempre uma conduta muito importante. Esse paciente estava vomitado, né? Então, provavelmente ele estava com o tóxico dentro do estômago, vomitou e aquilo vai ficar na pele, vai ficar absorvendo, desculpa. Então, vai ser interessante de tirar as roupas desses pacientes. Se você tem dúvida, eu não sei qual foi o tóxico, eu não sei se esse tóxico absorve pela pele, não absorve pela pele, na dúvida, remove as roupas, limpa as partes que estão mais expostas, né? Lavar mesmo aquela parte do corpo da pessoa, com você se protegendo também, para evitar que você se intoxique, eventualmente, e coloca a roupa do hospital. Então, e isso de maneira precoce no atendimento desses pacientes. Tô na dúvida, faz isso, né? Quem vai tirar minha dúvida? Claro, você pode procurar a literatura, mas o contato com o CEATOX, ele vai te ajudar também, as pessoas podem te esclarecer se isso é uma conduta fundamental de ser tomada ou não. E o carvão ativado? Talvez alguns de vocês, se pararam para pensar, devem ter pensado, faço ou não faço carvão ativado nesse caso, né? O carvão ativado, ele é um adsorvente químico com uma alta superfície de contato. Então, ele consegue pegar aquele tóxico, aquela molécula e grudar nele, né? A lição de vida que eu posso dar para vocês é que para fazer carvão ativado, o paciente tem que estar absolutamente vigil. Se você estiver lidando com um tóxico que vai rebaixar a consciência dessa pessoa e a pessoa já chegou rebaixada, olha, ou é um caso que você indicou intubação por algum motivo, e aí, depois de intubar, você faz o carvão ativado, ok, ou é um caso que é melhor você não fazer carvão ativado. Por quê? Porque existe uma dúvida sobre o potencial de benefício do carvão ativado e quando você faz o carvão ativado, você vai jogar um conteúdo para dentro do estômago daquela pessoa que está intoxicada e um pouco sonolenta, um pouco rebaixada, vai estar meio largada na maca, caidão, meio de lado. Tem uma boa chance dessa pessoa, quando distender o estômago, vomitar e broncoaspirar. E aí vai broncoaspirar o que tiver lá dentro. E geralmente está lá dentro daquele estômago comida, água, remédio e agora o teu carvão ativado. E vira uma catástrofe. Então, a minha grande recomendação é, ou a pessoa está absolutamente vigil, tempo de ingestão muito curto, ou você decidiu que há uma indicação de intubação por algum outro motivo que não só fazer carvão ativado, e já que você vai intubar, como a pessoa vai estar intubada, você vai usar o carvão ativado. Eu recomendo bastante que a gente se atente a esse risco de broncoaspiração. Então, e lembra que existe uma dúvida sobre o potencial benefício do carvão. Então, se não der para fazer, também não precisa ficar tão sofrido assim de não ter conseguido fazer, tá bom? Os estudos têm desfechos diferentes sobre o carvão ativado e a capacidade dele de reduzir o nível sérico das drogas que foram ingeridas. Mais uma vez, sempre é difícil fazer estudo sobre essa temática, né? Então, alguns dos estudos, por exemplo, são com doses habituais de medicamentos que são ingeridos por pessoas saudáveis e, em seguida, tomam carvão ativado e dosam o nível sérico da droga, né? É claro que isso é diferente de pacientes intoxicados, né? E aí isso acaba também dificultando a gente a compreender qual que vai ser o papel. Então, quando você vai, quem gosta do tema toxicologia, quem vai ler mais sobre o tema, vai se deparar muito mais com estudos relacionados muito com a parte química, farmacêutica das intoxicações, do que com ensaios clínicos, né? Esse não é o principal grupo de estudo do tema. Claro, a gente também vai ter os estudos retrospectivos, né? Que vão representar os casos mais relevantes sendo agrupados, mas sempre vai ter uma certa dificuldade em gerar evidências de maneira muito forte sobre o tema. Sobre o carvão ativado ainda, é importante lembrar que ele não funciona com
todas as possíveis intoxicações, né? Então, mais uma vez, na dúvida, você pode consultar o Cetox, que vai te ajudar. Ele não funciona, por exemplo, com álcoois, metais pesados, íons inorgânicos como lítio, e definitivamente não com os corrosivos. A gente não deve misturar. Ele pode atrapalhar uma endoscopia digestiva alta, que porventura você queira indicar no paciente por algum motivo, inclusive para retirada de tóxicos, se for o caso. E ele pode ser repetido em algumas intoxicações, porque a ideia seria que essa intoxicação ela leva mais tempo ali sendo absorvida no intestino, fica recirculando dentro daquela circulação entérica, então a gente poderia repetir a dose do carvão ativado. Isso é particularmente interessante da gente saber nas intoxicações por AS, fenitoína, alguns anticonvulsivantes que a gente pode se deparar. Então, as condutas iniciais para o nosso paciente, o que foi feito? Retirada de roupas sujas, lavagem do corpo, intubação orotraqueal, e foi, como ele estava grave, foi intubado, tinha um tempo curto, optou por passar uma sonda nasogástrica e fazer a prescrição de carvão ativado. O que a gente faz geralmente é 1 grama por quilo, um máximo de 100 gramas por dose de carvão ativado. E aí, se a gente está falando de carbamato, se a gente está falando de organofosforado, a nossa vontade é fazer atropina. Qual dose de atropina que a gente pode fazer para esses pacientes? Se der, pensa, reflete antes da gente continuar. A atropina, ela compete por receptores muscarínicos, então ela diminui a atividade colinérgica, que é o que a gente quer nesses pacientes. Uma sugestão que é repetida na literatura, quando a gente vai ler alguns livros, fontes, é de 1 a 2, ou 1 a 5, ou 2 a 5 miligramas, sendo dobrada a cada 3 a 5 minutos. A minha sugestão pessoal é que a gente faça 5 miligramas e que dobre essa dose a cada 5 minutos. O nosso objetivo principal é fazer com que o paciente fique sem roncos, com uma frequência cardíaca maior que 80 e uma sistólica maior que 80 a 90. As axilas secas e as pupilas não mióticas são objetivos secundários dentro desse contexto. O resto são objetivos principais. Por quê? Porque se correlaciona com a função ventilatória, a função hemodinâmica da pessoa. Então a gente quer reduzir a atividade colinérgica dentro desses dois sistemas, que vão colocar em mais risco aquela pessoa naquele momento. E por que eu sugiro essa dose, né? Então, esse ensaio foi feito com 156 participantes que estavam intoxicados por organofosforados e foram tentadas 2 doses diferentes, 2 grupos de tratamento diferentes, 2 protocolos diferentes. Se a gente for ver, no grupo A foi dado 2 a 5 miligramas de atropina a cada 10 a 15 minutos. E depois da atropinização, que é quando se alcançam aqueles objetivos, isso foi mantido com uma redução total das doses. E, em seguida, foi colocada pralidoxima. No grupo B, a gente tinha uma dose de 1,8 a 3 miligramas de atropina intravenoso, repetida a cada 5 minutos, dobrando a dose até que se acontecesse a atropinização. E aí se deixava uma dose e outra de infusão contínua. Então, se a gente for pegar para entender o que aconteceu com esses participantes, 131 desses participantes tiveram recuperação. E aqui ele mostra para a gente o grupo A, o tempo de atropinização, então na média de 152 horas. No grupo B, uma média de 24 horas. Putz, a intoxicação que eu peguei por chumbinho não foi isso tudo de tempo não, foi até bem mais rápido. É porque aqui a gente está falando de organofosforado, então esses tempos eles são muito maiores do que no carbamato, tá bom? E a dose total de atropina usada, no grupo B a dose total foi maior do que no grupo A, né? Mas a gente conseguiu muito mais rapidamente tirar esse paciente de uma situação mais crítica. Em termos de desfechos, a recuperação completa no grupo A aconteceu em 60 versus 69 desses pacientes, a recuperação com complicações 2 versus 10 e morte em 18 versus 6. Né? Então, talvez essa dose mais intensa de atropina seja interessante mesmo, particularmente nos casos de organofosforado, que é o que aponta a nossa evidência. Mas a gente também pode usar isso para o carbamato. Né? Aqui, o tempo até o desfecho, o tempo de internação total desses pacientes, você vê que a maior parte dos pacientes no grupo A
eles ficam internados por menos de 5 dias. A maior parte do grupo B fica internada por menos de 5 dias, da admissão até a alta. E o tempo até o óbito, vários desses pacientes morreram nas primeiras 24 horas. Aqui também a maior parte desses pacientes que vão morrer morrem nas primeiras 24 horas, mas você vê como tem uma taxa muito diferente de morte nesses dois grupos. Então, minha sugestão pessoal, mais uma vez, 5 mg, dobra a cada 5 minutos, com os objetivos de zerar os roncos, melhorar a frequência cardíaca, melhorar a pressão sistólica. E depois, se for um caso muito grave, particularmente se for um caso de organofosforado, a bomba de atropina ela vai ser bem relevante. Tem duas opções para a gente fazer a bomba de atropina. O que pode ser mais interessante é essa segunda opção daqui, que foi a mesma utilizada no estudo, que coloca 10 a 20% da dose de atropinização que foi necessária. Você calcula a dose que foi necessária, vê 10 a 20% dessa dose e bota isso para ser infundido por hora nesses pacientes. Isso também simplifica o manejo, tá? Esses pacientes ainda vão perder muito líquido. Vai ser muito frequente eles aumentarem o sódio, eles ficarem hipernatrêmicos. Então, a gente tem que se preocupar em oferecer cristalóides para eles. Eles vão desidratar, isso é importante. Mas o que é importante da gente reconhecer também? Vários desses pacientes eles vão broncoaspirar e fazer um pulmão de Sara. E naquele início, você não sabe se ele broncoaspirou ou se aquilo é só secreção que está sendo produzida pela intoxicação. Então, o que eu recomendo, o que eu sugiro? Depois que você tiver resolvido o máximo possível as secreções da via aérea dos pacientes, e se for uma intoxicação por carbamato, isso é mais rápido do que nos organofosforados, procura por broncoaspiração, procura por um pulmão de Sara, se essa pessoa ainda estiver desaturando, difícil de ventilar, né? E aí, é claro, se você tem uma broncoaspiração, pulmão de Sara, você vai ter que tomar cuidado também na hora de oferecer cristalóide, né? Então, você vai precisar oferecer cristalóide? Olha, muito provavelmente vai. Mas também você não precisa sair correndo para dar 4 litros de cristalóide, de Ringer, para esse paciente na hora que ele chega. Você pode muito bem deixar correndo um 500 ml de Ringer, enquanto você vai cuidando do que é o principal, que vai ser a atropinização desse paciente. Você vai reavaliar a via aérea dele ao longo do tempo e daí decidir. Eu sei que vou precisar dar mais volume. Eu consigo desse volume agora? É seguro desse volume agora? Como que eu vou programar isso para entrar? Então, faz atropina, reduz broncorreia, reavalia pulmão e decide sobre os cristalóides e como que está a ventilação desse paciente, tá? Alguns detalhes finais. Então, alguns pacientes, mesmo com a atropina otimizada, eles podem continuar com uma PA baixa, uma frequência cardíaca baixa, e a literatura sugere que a gente use bomba de adrenalina para esses pacientes. Isso vai ser particularmente verdade nos casos de intoxicação por organofosforados. Os organofosforados, que eu estou comentando por alto até agora, justamente porque eles não costumam ser uma fonte de intoxicação em São Paulo capital, mas no São Paulo estado, quando a gente pega os dados pelo DataSUS, comparando, a gente tem esses casos dentro de São Paulo estado. Áreas mais rurais, ou mesmo pessoas que vieram de outras partes do país, de áreas mais rurais, podem também contar que viram esses pacientes, né? Então, os organos fosforados eles vão se ligar em receptores nicotínicos, gerar sintomas neuromusculares. E a pralidoxima vai ser a nossa droga de muita relevância nesses casos, porque a atropina sozinha não vai conseguir resolver esses pacientes. Então, lembrar da pralidoxima. E se você pensa em voltar para onde eu trabalho, eu lembro que tinha muitos casos lá, voltar para onde eu morava, eu lembro que tinha muitos casos lá de intoxicação por organofosforado, coisa que aqui na capital eu não estou vendo. O que eu recomendo? Que você descubra onde tem a pralidoxima que você vai conseguir acessar naquele local que você está trabalhando. Aqui na unidade que eu trabalho não tem que pedir para outra. É interessante descobrir isso, porque na hora do desespero você pode se deparar com a dificuldade de conseguir o medicamento. E reforçando de novo, a atropina reduz broncorreia, reavalia pulmão, depois decide sobre os cristalóides e ventilação, e ajustes da ventilação.
Então, meus pontos principais para a gente lembrar sobre o manejo de intoxicação por carbamato: retire a exposição cutânea. A atropina, você vai precisar dela em doses altas, e são altas mesmo. Avisa a farmácia: olha, chegou uma intoxicação, arruma as atropinas do hospital, a gente vai usar. Bomba de infusão vai ser muito relevante nos casos mais graves, particularmente nas intoxicações por organofosforados. Descida pelo volume depois de atropinizar o paciente, e nos organofosforados você pode evitar a succinilcolina e lembrar de fazer a pralidoxima. Mais uma vez, a sugestão de leitura aí embaixo para vocês. Nosso terceiro caso. Esse caso não tem nenhuma adaptação, eu extraí ele direto como ele estava. Então aqui a gente tem uma mulher de 56 anos de idade. Ela tem uma neoplasia de pâncreas, que foi diagnosticada recentemente, no estádio 4, com metástases hepáticas e um transtorno de humor depressivo. Ela foi medicada com paroxetina, mirtazapina, paracetamol e tramadol. Essas medicações elas começaram recentemente. Há 5 dias da admissão dela, ela começou a ter uma lombalgia, uma epigastralgia de intensidade 6 em 10, e introduzem tramadol e paracetamol. Há 3 dias, começa a perceber que ela está com confusão, dor intensa, 9 em 10, palpitações, diarreia, náusea, sudorese. Dão analgésico para ela, não está resolvendo a analgesia. Eles entram em contato, então, com uma unidade de cuidados paliativos, onde ela é admitida nessa unidade de cuidados paliativos, pensando que ela estava, então, em estágio final de vida mesmo, já que ela tinha sido diagnosticada com um câncer avançado e metastático. Quando ela chega na unidade, o exame clínico dela é esse: uma PA de 170 por 95, uma frequência cardíaca de 110, respiratória de 24, saturando 96%, uma temperatura de 37, uma glicemia de 161. Ela tinha um delírio hiperativo, sudorese, rigidez muscular, hiperreflexia nos membros inferiores, um clonus espontâneo e um opsoclonus, uma midríase, uma dor abdominal e uma hepatomegalia, provavelmente relacionados com o câncer dela. Dos exames iniciais que a gente tem, HB de 10, um leuco de 10.500, a STLT um pouco tocada, 60 e 70, uma creatina de 1.2, um pouquinho alterada para essa paciente, uma gama GT de 120, sódio, potássio, cloro, são normais. Você consegue pensar o que talvez esteja acontecendo com essa paciente? Aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo de um opsoclonus. Não é o vídeo desse relato de caso, é de um vídeo postado no New England, né, publicado no New England. A pessoa tinha o mesmo sintoma, a mesma intoxicação, que a nossa paciente. Então, tenta pensar, o que deve estar acontecendo? Será que eu consigo reconhecer, eu lembro do que é isso? E qual que é o manejo que eu vou indicar para essa paciente? Então, a gente está diante de uma síndrome serotoninérgica. Percebam? Na síndrome serotoninérgica, essa publicação do New England de 2009, ela também é bem interessante, eu gosto bastante dessa imagem. A paciente aqui, ela tem diaforese, midríase, agitação, está tendo que ser contida, né? Dá para ver que ela tem um certo tremor aqui no braço, aumento dos sons abdominais, podem ter diarreias, instabilidade hemodinâmica, tipicamente esses pacientes estão hipertensos, taquicárdicos, tem clonus e tremor, né? Hiperreflexia, e geralmente essas manifestações neurológicas elas predominam nos membros inferiores sobre os membros superiores. Você pode, para síndrome serotoninérgica, você pode usar os critérios de Hunter, que eles alcançam uma razão de verossimilhança de 28 positivo, mas a razão de verossimilhança negativa não é suficiente para a gente excluir o diagnóstico, não é tão boa assim, não desempenha tão bem assim, tá bom? As pistas principais para a gente pensar numa síndrome serotoninérgica são a hiperreatividade neuromuscular, a hiperatividade autonômica e o delírio hiperativo também. Dentro disso que eu estou chamando de hiperreatividade neuromuscular, que a literatura chama, a grande pista é o clonus. Então, se você está vendo um paciente com suspeita de intoxicação que está com clonus, isso deve chamar sua atenção, deve vir na tua cabeça síndrome serotoninérgica. Pode ser que não seja, mas
a gente não pode deixar de pensar nisso. Alteração de CPK e algumas vezes rabdomiólise pode acontecer em conjunto com essa síndrome. Então sempre vale a pena a gente dosar a CPK e se atentar a esse risco também. Geralmente, a maior parte dos pacientes vai ter a intoxicação dentro de 24 horas após a exposição. E melhora também dentro de 24 horas da retirada da medicação. Então, geralmente, fica claro para a gente que, assim, tomou o remédio e as coisas acontecem. Mas só fica claro se a gente perguntar. Porque se você perguntar para a paciente, quais são os remédios que ela usa, para acompanhante, quais são os remédios que a paciente usa, você vai se deparar com uma lista de medicamentos. Você não sabe quando eles foram introduzidos. Então, você tem que lembrar desse diagnóstico e perguntar há quanto tempo esses remédios foram introduzidos. Porque todo evento adverso medicamentoso, que é tempo relacionado, que o tempo é interessante para a gente, seja uma síndrome DRESS, seja uma síndrome serotoninérgica, seja o que for nesse sentido, um Stevens-Johnson, a gente precisa do tempo que o remédio entrou na jogada, né? Então isso vai ser muito relevante e a gente tem que perguntar, a gente tem que correr atrás dessa informação, né? Para você fazer os diferenciais com a síndrome serotoninérgica, que não é um diagnóstico que a gente vai se sentir tão inclinado a fazer, já que ele não é tão comum assim, vai ser importante você observar então a lista de medicamento e pensar assim, os 3 grandes grupos para fazer diferencial são a síndrome anticolinérgica, síndrome neuroléptica maligna e hipertermia maligna. Olha, síndrome anticolinérgica, esse paciente fica com pele mucosa seca, faz retenção urinária, fica sem peristalse. A síndrome neuroléptica maligna, esses pacientes, a evolução é um pouco mais lenta, né? Tipicamente, então é uma evolução em dias, e esses pacientes ficam bradiacinéticos, ficam com rigidez. E na hipertermia maligna, ela tem a ver com minutos após o uso de um anestésico inalatório, então também não vai muito se aplicar no nosso contexto, fica mais para o livro ou para o paciente que está dentro de uma internação e volta do centro cirúrgico, né? Ou que está dentro do centro cirúrgico, na verdade. Então, para a gente, o que é mais importante, talvez dessas 3, seja a síndrome neuroléptica maligna. Mas o grande diferencial é que na neuroléptica maligna, que também pode alterar a CPK e tipicamente altera bastante, você tem mais brádia, cinesia e rigidez. Enquanto na serotoninérgica está tudo mais amplificado, na neuroléptica maligna está tudo reduzido. E qual foi o desencadeante, talvez, relacionado com essa paciente? Quais drogas que foram implicadas, né? Então, o tramadol que ela usou, com certeza contribuiu. O tramadol é uma prodroga que é metabolizada no citocromo P450. Algumas pessoas, dependendo da ascendência, podem ser metabolizadores rápidos ou lentos. Os metabolizadores rápidos podem ter uma tendência maior a ingerir mais doses de tramadol, e aí com isso acabam tendo uma chance um pouco maior, talvez, deles se tornarem adictos ao medicamento. Então, o cuidado que a gente tem que ter. O tramadol ele inibe receptores opioides do tipo Mi, mas também atua em receptor serotoninérgico e noradrenérgico. Então é importante da gente lembrar dessa ação serotoninérgica do tramadol. Nos Estados Unidos, entre 97 e 2017, a gente teve 30 mil eventos adversos relacionados. Desses 30 mil, só 3% foram síndromes serotoninérgicas relacionadas com o tramadol. Mas é um evento muito grave. Então a gente tem que lembrar, e claro, não é só o tramadol que pode fazer esse evento uma síndrome serotoninérgica, tá? As combinações de maior risco são combinações que envolvam essas drogas. Então a gente vai ter várias drogas que vão estar atuando dentro do sistema nervoso central. A gente pode ter coisas como inesperadas para a cabeça da gente, como um antibiótico, como a linezolida, ou como medicamento para enxaqueca, como o triptano, e até coisas menos comuns, como sibutramina e ginseng. Alguns antieméticos eles podem contribuir também para o maior risco, outros opioides também, e algumas drogas de abuso também podem contribuir para um maior risco. Então, quando a gente tem uma prescrição combinada dessas drogas, a gente tem um risco aumentado de síndrome serotoninérgica. Significa que eu nunca vou poder prescrever uma mirtazapina com inibidor de recaptação seletiva de serotonina? Não, claro que não. A gente só precisa lembrar que se os pacientes começarem a fazer umas coisas estranhas, talvez essas coisas estranhas sejam eventos adversos do que eu estou prescrevendo para eles. O manejo da síndrome serotoninérgica envolve reposição de líquido,
e controle de temperatura. E para o controle de temperatura, a gente tem que lembrar que aqui a gente não está falando de febre, a gente está falando de hipertermia. Então, provavelmente, dipirona, paracetamol, que você pode tentar e deve tentar fazer, vão ser insuficientes para controlar a temperatura. Provavelmente você vai precisar de um controle externo mesmo, mecânico, para reduzir mais essa temperatura. E tem uma droga que vai ser importante da gente lembrar de usar, que é a ciproheptadina. Você pode encontrar escrito com H também na literatura americana. É um antagonista serotoninérgico de receptores 5-HT2A, e a dose que a gente faz, eu coloquei aqui embaixo, é de 12 mg e a gente vai progredindo até o controle. A gente vai mantendo até o controle. Os benzodiazepínicos, eles também entram aqui para controlar um pouco dessa hiperexcitabilidade que o paciente está. Eles são interessantes, eles devem ser usados, mas a ciproheptadina vai ser a droga principal, porque ela vai ter uma antagonização serotoninérgica, é isso que a gente quer dentro da síndrome. Então, meus pontos principais sobre a síndrome serotoninérgica é lembrar que ela existe, a hipertermia vai ser difícil de manejar e a gente vai precisar de um controle mecânico de temperatura, lembrar disso, então colocar soro gelado, bolsa de gelo, esse tipo de coisa. E o manejo medicamentoso vai envolver ciproheptadina, coloquei aí com hífen ou H, para lembrar vocês que também existe outra forma de escrever, e benzodiazepínicos. Caso 4. Estamos chegando perto do nosso final. Então, o caso 4 é um homem de 48 anos de idade, ele começou um segmento médico há 3 semanas, com um diagnóstico recebido de hipertensão, depressão e psoríase. E ele começou metotrexate, duloxetina, trazodona e enalapril. Então, provavelmente alguém já está pensando aí, já sei o que vai ser. Há 3 dias, ele começa a ter febre, tosse e dispneia. Há 2 dias, uma urina mais escura e menor diurese diária. E hoje, ele se apresenta para a gente com náuseas, vômitos, erupções cutâneas dolorosas no tronco e em região de intertrigo e bastante dor, assim, bem queixoso da dor e das náuseas. No exame clínico, esse paciente ele tem sinais vitais que não chamam, a pressão está normal, a frequência cardíaca está aumentada, respiratória aumentada, desaturando e uma temperatura axilar de 37,2. Ele está vigil, lúcido, orientado, cooperativo, pupilas normais, ele não tem nenhum tremor ou clônus, o exame neurológico dele é bem normal. Mas ele tem um ataque de espinéia, uso de musculatura acessória e estertores finos pulmonares difusamente são audíveis. A pele dele tem essas lesões em pele e mucosa. Então são essas lesõezinhas aqui, que a gente pode ver no tronco desse paciente, bem difusamente, na boca dele também, por dentro da mucosa, a gente consegue ver que a região aqui do palato está toda cheia de lesão. As condutas iniciais. Esse paciente ele foi entubado por insuficiência respiratória, foram coletados exames variados, e aí pergunto para vocês, o que deve estar acontecendo, quais alterações você espera nos exames que você está pedindo desse paciente. Na anamnese dirigida, a gente acaba descobrindo que ele estava tomando metotrexate 15 mg por dia há 12 dias. Isso totalizou uma dose de 180 mg de MTX. Então, equivocadamente, ele acabou tomando o MTX diário em vez de semanal. Quando a gente vai para os exames complementares, então, a gente espera encontrar o quê? Características da intoxicação pelo MTX. Então, nessa radiografia, a gente pode ver um infiltrado difuso desse paciente e bilateral, predominando nas bases, né, mas também pegando o ápice. Aqui o tubo orotraqueal, né, já inserido nele. Uma hemoglobina de 10,2, um leucócito de 800 leucócitos totais, plaquetas de 35.000, uma create de 2,1, STLT de 106 e 113, uma bilirrubina total de 19,9 e um INR de 2,4. O que foi feito de conduta para esse paciente? Foi considerado que ele estava leucopênico agudo, né, por um quimioterápico, foi com lesões de mucosa e uma gravidade importante, né, inclusive por insuficiência respiratória. Ele foi colocado com meropenem, vanco e fluconazol. Introduziram ácido folínico, com uma ideia de tentar reverter aqueles efeitos que são relacionados com esse bloqueio do MTX. E foi colocado granuloquínio, filgrastim, que é um estimulador de crescimento de colônia, e foi feito bicarbonato de sódio.
Então, assim, o manejo antibiótico é como o manejo antibiótico e antifúngico de um paciente neutropênico febril, né? E por vezes, quando esses pacientes se apresentam da forma como ele se apresentou, a gente vai fazer isso mesmo. É uma neutropenia aguda, né? Um paciente extremamente grave. Para a gente entender um pouco melhor os eventos adversos do MTX, é importante a gente lembrar que a excreção do medicamento é tipicamente renal. Então, até 98% da droga sai pela urina. Isso significa que quando o paciente tem nefrotoxicidade ou quando ele já tem uma DRC, isso gera um risco aumentado para que ele tenha outras toxicidades, porque vai ter mais droga circulando no fim das contas. A urina, quando ela é ácida, ela precipita os metabólitos do MTX e isso gera lesão tubular. E o próprio MTX gera vasoconstrição da arteríola aferente após a ingestão dele, depois de algumas horas. Daí a ideia de uma parte, para você tentar reverter o problema, uma parte é você tira o MTX para você impedir que essa vasoconstrição e, obviamente, impedir que fique cada vez mais dose circulando no corpo da pessoa, e você pode tentar fazer bicarbonato, com o objetivo de, talvez, se eu deixar essa urina mais básica, é possível que eu não precipite os metabólitos, é possível que eu não tenha lesão tubular, ou que eu interrompa essa lesão tubular, e os metabólitos saiam, no fim das contas, pela urina, né? Então, uma das condutas que foi tomada para esse paciente que a gente viu, além dos antibióticos e do ácido folínico, que eu acho que é mais óbvio da gente entender, foi a infusão de bicarbonato. O bicarbonato pode ser usado, então, para algumas intoxicações. O MTX é uma dessas intoxicações que a gente pode usar. Nos pulmões, o nosso paciente ele fez uma pneumonite pelo MTX, aguda, o que não é comum, tá? Isso é verdade, é do relato de caso mesmo, essa pneumonite. A gente já teve um caso que a gente viu também com MTX e fez uma pneumonite aguda. A toxicidade do MTX no pulmão ela é tipicamente crônica. Ela independe da reposição de folato e a grande dificuldade é fazer um diferencial com infecções oportunistas, né? Então, será que o nosso paciente aqui da intoxicação, será que é tudo infecção oportunista no pulmão ou será que é pneumonite pelo MTX? Nesse momento inicial, a gente não tem muito como saber, né? E, claro, a gente tem que prezar pela estabilização desse paciente. Então, a gente vai entrar com antibiótico, vai entrar com antifúngico, né? Ele tá leucopênico, super grave, mas também é possível que seja uma toxicidade aguda do MTX no pulmão, como foi desse paciente. Existe na literatura, que vem sendo publicada, alguns dados sobre esse medicamento, que é glucarpidase. Ainda não existe no Brasil, mas a glucarpidase é uma enzima que inativa o MTX extracelular e forma metabólitos que são inativos, né? Então, ela reduz a concentração do MTX de maneira independente da taxa de filtração glomerular. Ela custa bem caro. Então, 1.000 unidades custam mais ou menos $44 mil e o que é indicado são 50 unidades por quilo. Então, o mais importante, mesmo que esse medicamento chegue aqui no Brasil, né, seja aprovado pela Anvisa, tenha comercialização, chegue para a gente, ele vai ser um medicamento muito caro. Então, mais do que a gente ter esse medicamento como carta na manga, é a gente lembrar que a prescrição do MTX ela tem que ser feita de maneira muito cuidadosa, a gente tem que explicar muito bem a prescrição, a gente tem que ouvir da boca do paciente, da paciente, sobre o que essa pessoa entendeu ou não entendeu do uso do medicamento, para a gente evitar essas intoxicações acidentais, né? As intoxicações por MTX, um viés de experiência aqui que eu falo, frequentemente elas são acidentais, né? A pessoa tomou da forma errada quando o medicamento foi introduzido ou quando o medicamento foi modificado. É importante a gente, no segmento desses pacientes, ou atendendo esses pacientes que chegam com alguma queixa no pronto-socorro, a gente manter atenção sobre possíveis lesões relacionadas com o MTX. Então, às vezes a gente pode pegar um quadro muito no início, a pessoa vai chegar com náusea, vômito, e ela pode ser muito facilmente dispensada do pronto-socorro, com a hipótese de uma gastroenterite aguda que está começando, mas você está bem, vai para casa e toma água, toma esse antiemético aqui. Então é importante a gente manter atenção sobre essas possíveis lesões que o MTX pode fazer. Então a gente lembrar que pneumonite pode acontecer, tipicamente crônica,
mais infrequente de maneira aguda. Hepatite pode acontecer, falência medular de todas as séries, lesão renal aguda, encefalopatia, estomatites e esse padrão de racha, esse padrão de lesão cutânea que vocês viram na foto, né? Então a gente ficar atento a isso e tentar evitar isso, que vai ser principalmente conversando sobre a prescrição com a pessoa. E para a gente finalizar, eu queria comentar sobre alguns medicamentos que frequentemente a gente acaba encontrando pacientes que chegam com intoxicações por esses medicamentos e tem alguns detalhezinhos em particular. Claro, não dá para a gente trabalhar em um encontro todas as intoxicações e todos os detalhes possíveis, né? Eu acabei preferindo abordar mais sobre as manifestações clínicas e sobre características mais direcionadas do tratamento, com particularidades do tratamento, em vez da gente abordar características farmacológicas, químicas dessas intoxicações, que eu acho que a gente tem muito assunto para se falar, mas seria menos interessante de maneira pragmática, né? E como é uma abordagem de intoxicações de maneira geral, eu acabei achando mais interessante fazer dessa forma. Então, para a gente finalizar nesse sentido, a gente, claro, tem intoxicação por paracetamol, que ela é muito, muito frequente da gente encontrar. O que eu acho importante de lembrar sobre a intoxicação de paracetamol é que o pico de AST e ALT, o pico da hepatite e o pico da piora clínica vão acontecer alguns dias depois, então não é porque o paciente chegou bem que ele continuará bem. Isso é bem importante da gente ter em mente. Existem duas formas da gente prescrever N-acetilcisteína para esses pacientes intoxicados. O padrão de 24 horas é mais fácil, seguro e eficaz de ser prescrito, é muito mais fácil de ser prescrito. E quando que a gente vai parar é quando a gente obtém um nível menor que 10 de paracetamol, AST e ALT estão estáveis ou reduzindo em INR menor que 2. Né? Os pacientes com hepatites agudas graves, independentemente de estarem fulminando ou não, eles devem ser atendidos em centros de maior complexidade, com capacidade para a realização de transplante hepático. Né? Então lembra que se você estiver atendendo esses pacientes, é interessante que eles sejam transferidos, se você não estiver dentro do próprio HC, é interessante que eles sejam transferidos para uma unidade com essas características. A intoxicação por AS, que é uma coisa que os americanos veem bastante, bem mais do que a gente, porque eles usam doses maiores de AS como analgésico, a intoxicação por AS, só para a gente lembrar das manifestações, pode fazer hipertermia, delírio, edema de pulmão, que é uma coisa que a gente costuma esquecer ou achar estranho, acidose metabólica de anion gap aumentado, que é uma das pistas principais que a gente acaba lembrando, cai em prova, enfim. Bicarbonato e diálise podem ser usados aqui na intoxicação pelo AS, e então é mais uma das drogas que o bicarbonato ele pode ser interessante. Né? Hoje eu comentei sobre o bicarbonato, por enquanto, no AS e no MTX. Por fim, tricíclicos, o outro que eu queria comentar. Os tricíclicos eles vão bloquear canais de sódio. Então, no eletrocardiograma, eles podem gerar um atraso final da condução, podem simular um padrão de Brugada tipo 1 e podem até alargar o QRS. Quando esse QRS é largo, e quanto mais largo ele for, ele se correlaciona com a chance do paciente apresentar convulsão e taquicardia ventricular. A gente pode usar também o bicarbonato nesses pacientes. A dose que é sugerida é você fazer 100 mEq de bicarbonato, bicarbonato puro, e após esse bicarbonato, você repete o eletrocardiograma desses pacientes, e se você não tiver alteração, você pode fazer mais uma dose. Se depois de 200 a 300 mEq de BIC, você não teve nenhuma alteração do eletrocardiograma, provavelmente esse paciente ou não está intoxicado pelo tricíclico, ou o que você está vendo no eletro não é culpa do tricíclico, ok? Então, é uma dica interessante da gente ter em mente. Então, três drogas que a gente comentou que o bicarbonato pode ser interessante: MTX, AS e tricíclico. Lidocaína nos pacientes que estão fazendo arritmias, ela pode ser interessante para o controle das arritmias desse paciente. A gente evita
a amiodarona nesses casos, porque a amiodarona ela tem um potencial de aumentar um pouco o QT, então a gente evita a amiodarona aqui. E emulsão lipídica, em casos graves de intoxicação por tricíclico, pode ser usada também no manejo desses pacientes. A síndrome neuroléptica maligna, que eu comentei um pouco antes, né? Então, geralmente começa dentro de 2 a 4 semanas do medicamento, ou um uso crônico do medicamento que provoca neuroléptica maligna, né? Um neuroléptico. E o paciente teve um insulto agudo, teve uma pneumonia, teve uma pielonefrite, né? Tipicamente, esses pacientes têm um momento inicial de agitação, mas em seguida, catatonia, rigidez, tremor, hipertermia e CPK elevada. Lembrar da bromocriptina e do dantrolene como medicamentos utilizados no manejo desses casos. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Quem quiser me mandar alguma dúvida pessoalmente, por WhatsApp, por e-mail, fica à vontade. Se eu souber responder, eu vou ajudar. E espero que vocês saiam com essas mensagens principais sobre essas intoxicações, que eu julguei que elas eram interessantes, tanto porque são intoxicações medicamentosas, relevantes da gente conhecer. Temos a particularidade de termos muitos pacientes dentro do complexo HC que usam metotrexate. Então, acho que é interessante também da gente reconhecer um pouco mais sobre os potenciais eventos adversos dessa droga, né, de maneira aguda, dentro do tema. E é isso. Obrigado pela atenção de todo mundo e faço as questões que eu deixei lá para vocês estudarem, tá bom? Um abraço.